E hoje no programa de Uvas e Personalidades vamos entrevistar Mariana e Marielle, uma formada em turismóloga e outra jornalista. Juntaram-se e criaram o blog e o Instagram de O Que Fazer em Pinhais, um motor de alguma forma, puxar a curiosidade de novos moradores e novas consequências produtivas no ambiente de Pinhais, tanto a nível de empresarial como a nível do público local. Vamos então assistir à entrevista de Marielle e Mariana e como é que foi essa questão de espevitar, como eu disse, o ambiente de Pinhais. Acompanhem. Ok, mais um programa de Uvas e Personalidades, hoje com Marília e Marielle, tá? Do blog que deu uma explosão aqui na região de Pinhais, de O Que Fazer em Pinhais. Obrigado por terem vindo ao meu programa, tá? Obrigada pelo convite. Expliquem-me lá, como é que foi a ter a ideia de espevitar a região de Pinhais com o vosso projeto? Surgiu assim de uma maneira muito Espontânea, exatamente, essa palavra. A gente trabalhava em ramos diferentes, Marielle em jornalismo e eu no turismo. Trabalhei 10 anos numa empresa, então num dia qualquer, né, pesquisando ali na internet, eu vi que existia a hashtag O Que Fazer Pinhais. Uma hashtag simples, né? E daí eu pensei comigo, se existe essa hashtag, tem o Insta. deve ter o Insta, né? Que é o @ né? Do Que Fazer Pinhais. E eu fui pesquisar e não tinha. Daí naquele mesmo momento eu já fui lá e criei, então né? Então, já que não tem. Cheguei alguns dias na Marielle e falei, Marielle, olha só o que eu criei, tá aqui. Essa é a ideia, mais ou menos assim. E aí, bora? Bora. E a gente começou. Foi Mas na assim. verdade foi assim, como Pinhais tem vários eventos acontecendo, vários espaços legais para explorar cultura, turismo, e não tinha ninguém divulgando, porque a prefeitura não fazia esse meio de campo, a gente resolveu que esses eventos precisavam ser divulgados para a população. Então a gente criou com essa ideia. O toque feminino. Isso, e dando aquele Sim. toquezinho de notícia diária mesmo, o que acontece aqui em Pinhais, o que fazer em Pinhais hoje em dia, né? Exatamente, tinha tanta coisa pra gente explorar, né? E que a gente deixava de fazer na nossa cidade, porque eu e a Marielle, nós somos nascidas e criadas. Nascidas não digo porque não tem maternidade em Pinhais na época. Mas a gente nasceu aqui, em Pinhais, né, no caso, e crescemos ali. Então, quando a gente ia pesquisar algo, a gente pesquisava em Curitiba, né? Vamos fazer em Curitiba. Restaurante japonês em Curitiba. Não focava aqui, porque até então pra gente Pinhais ainda não era bem desenvolvido ou não tinha. Mas na verdade era porque a gente não conhecia, todo mundo não conhecia ainda. Então era aquele preconceito. Curitiba tem, Pinhais não. Tu tens base de jornalismo, tu tens base de turismo, correto? Como é que surgiu esse clique, para além de vocês verem, ou foi uma oportunidade, mas como é que foi esse clique de vocês juntarem o vosso networking, fazerem essa receita e estar a resultar como está? É que juntou a minha área de jornalismo, como eu sou atriz também, então eu sou jornalista e atriz e já sempre me joguei nos projetos, né? Sempre gostava de aparecer, gosto até hoje, né? A Marília fala que eu já sou bem mais pra frente. E ela já é mais do turismo, de desenvolver essa parte. Então, quando a gente iniciou, a gente já... Eu acho que foi o combo perfeito, porque juntou o útil e o agradável. Ela já conhece muito de turismo, como explorar os segmentos, eventos e tudo mais. E eu a parte de produção, de jornalismo, de aparecer. Tanto que no início era eu que aparecia, ela ficava mais nos bastidores. Exato. Quando eu entrei com essa ideia, assim, que eu cheguei... Porque a Marielle é minha irmã, né? Nós somos irmãs. E cheguei, eu acho que de primeiro momento eu falei, não, é a Marielle, porque, cara, a gente trabalha nesse intuito, assim, dela ser mais pra frente. Ela nasceu numa época que já tinha o computador, então é uma pessoa que já tem essa desenvoltura pra isso, então é diferente, né? Ela já é um pouco mais da tecnologia, digamos assim, então... Foi algo que é a cara dela, né? Na verdade, então, era pra ser, porque deu muito certo, né? Era pra ser. Surgiram, né? Tentaram surgir outros perfis depois parecidos com o nosso, mas o pessoal vê que é difícil e que realmente tem que ter certos atributos assim pra fazer dar certo e continuar, porque é trabalhoso. Vocês sentem essa responsabilidade?
Sentem uma responsabilidade de mostrar que toda a gente vos conhece em Pinhais e fora de Pinhais. Sim. Mas assim, vocês estarem a circular, terem um cronograma, mostrarem-se, já serem conhecidas, vocês sentem essa responsabilidade ou levam assim na desportiva? Olha, a gente tenta sempre dar o nosso melhor, todo dia, deixar muito né? leve Mas também. deixar leve ao mesmo tempo. Pra gente se divertir trabalhando e dar da melhor forma. Então a gente sabe, E a gente conhece se o nosso diverte. público, né? É. A gente sabe a linguagem pra falar com eles, o que eles gostam. Mas cada ano a gente foi também desenvolvendo uma parte mais divertida por trás, né? Assim, que pra deixar muito sério, tava muito naquela mesmice. Então a gente resolveu também colocar um pouquinho da personalidade de cada uma. Então assim, a gente coloca a nossa cara mesmo, né? O nosso, como que nós somos mesmo. E eu acho que isso que as pessoas gostam mesmo, porque a gente tenta ser o que a gente é mesmo. E é aquilo que até a Marielle comentou. Era pra ser, e é uma coisa que a gente sente muito, né, quando o universo traz essas respostas pra gente. Porque quando você faz uma coisa e aquilo não vai dar certo, aquilo começa a dar errado, e você faz uma outra coisa que você vê assim que só flui, né, vai pra frente, você fala, não, é isso aqui. E, assim, então isso aconteceu com a gente. Com irmãos, pelo menos assim, mais da gente, né? Escorpiano e pisciano é difícil, mas a gente realmente gosta e a gente fez dar certo e até hoje. Tem as briguinhas, tem as divergências, a gente fala que o Insta tem duas personalidades. Diferentes. E o pessoal já sabe, o pessoal às vezes já sabe quando sou eu que posto uma coisa ou outra, mesmo se não tem voz e não tem cara. Eles sabem minha personalidade e sabem a Maria. Então, Sim, são personalidades totalmente diferentes, mas que se completam, né? E a gente pega esses públicos diferentes que acabam gostando de uma ou de outra ou das duas. Eu estou a ver que esse equilíbrio resulta quando vocês fazem o contacto com a empresa. Que o empresário não vai ter resposta para vocês. Ou seja, tu tens uma analítica e tens uma mais prática. Vocês têm os dois pratos perante o empresário. Qual é a reação do empresário perante o facto de não ter resposta? Na verdade, eu que faço o contato. Então, todas gente as separa. partes comerciais, ela cuida mais do financeiro e de outras áreas. E a parte de fazer o contato, de passar as informações é minha. Então, eu tenho aquele meu jeito, eu mando mensagem e conto um pouco sobre a sua empresa, o que você espera dessa ação, o que você quer para essa ação. Então, eu vejo e direciono a pessoa já para um formato que a gente tenha que seja melhor para ele. Ou às vezes a gente, olha, não é o nosso perfil, desculpa, daí a gente declina mesmo, né? Mas assim, A gente delimitou bem certinho assim o ponto do nosso trabalho, né, dentro do que a gente faz. Então a gente pegou as melhores coisas, digamos assim. A Marielle, né, que ela tem essa questão da comunicação muito presente, então ela já ficou com uma parte, né, mais voltada para a comunicação. Eu já trabalho melhor no outro lado, então a gente tenta também ver o que cada uma faz de melhor, né, para poder se encaixar cada vez mais, assim, né, o nosso trabalho e para continuar fluindo e a gente ter isso. Então, assim, graças a Deus, hoje a agenda sempre é cheia e tem empresas que são parceiras há muito tempo, já desde o início até, e que gostam e estão crescendo junto com a gente, né, nesse meio. Eu estou a sorrir porque há pouco tu disseste que ela nasceu num tempo de computador. Que idade é que tu tens? A idade? Eu tenho 33 anos. Ou seja, mas estás a dizer que ela nasceu na época dos computadores, mas é assim, tu estás a confrontar a questão dos chefes, porque tu estás no analógico e ela está no digital, Sim. sabe? Não, mas é muito engraçado, porque foi basicamente nessa época, é a transição clara e assim concreta da internet. E tem coisas que a Marielle, ela manja de tudo, assim. A parte de edição, a parte de gravar em si. Então, assim, são coisas que eu aprendo no dia a dia com ela, faço também um pouco, mas eu vejo que ela tem mais facilidade do que eu. Então, assim, eu me esforço mais, mas a Marielle já vem dela, porque é da geração dela. Mas o meu na foi verdade, eu digo que, bem na divisa. Por causa da minha faculdade, eu aprendi muita coisa. Tanto edição, criar site, enfim, na faculdade completa, né, a gente aprende um pouquinho de tudo para saber que área que a gente vai seguir. Tanto que quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu quero ser repórter ou eu quero fazer rádio. Então, por causa dessa comunicação, por causa dessa desenvoltura. Mas creio que não é também muito por causa da era. Eu acho que é
Cada um tem as personalidades e eu sou mais desse jeito de... Não, eu comentei na questão Mas de eu se acredito complementarem. que tem um pouco, sim. Tem sim. A geração também tem essa mudança. Eu sou de 91, então não tem tanta diferença. Uhum. Mas de vocês idade. complementam-se, ou seja, a proposta que vocês fazem, um potencial patrocinador, ele não tem resposta. Vocês têm o analógico e o digital, mas têm as duas o sexto sentido de como, de alguma forma, convencer um potencial patrocinador. Escorpião e peixe, como é que é lidar nesse horóscopo em termos práticos? É uma loucura. É uma loucura. Porque são personalidades de tanto, né, do horóscopo em si e personalidade de pessoas. Então, eu vejo assim, digamos a Marielle, ela é um pouco mais bravinha. Eu acho que ela tem aí um lado um ascendente dela em Áries, eu então sou ela emotiva e sou prática, mas eu não venha querer me mandar, não venha querer fazer coisas que eu acho errado, ela já é um pouco mais explosiva, digamos assim, por mais que ela seja peixes. Ela tem um lado sentimental, mas ela é um pouco mais explosiva. E eu já sou um pouco ao contrário dela. Eu já sou um pouco mais pé no chão. Já tenho as minhas ideias assim muito presentes. Guardo um pouco mais as coisas. Por exemplo, acontece alguma coisa ali, eu não falo igual ela já fala na cara, ela já fala na hora. Eu já vou guardando. Daí chega um momento que já tem tanta coisa que daí eu já vou, entendeu? Então, acho que essa é a diferença maior. Ela já extravasa na hora e eu sou um pouco mais de trazer pra mim, assim. Mas fala não com o escorpião pra você. Não, é que é assim, eu achava muitas características com alguém que é Capricórnio e é Virgem. Mas assim, Mas são dois alfas, mas é uma aventura, acredito. É um com sotaque, imagina, não é? Como é que é assim? Diz-me uma coisa, agora, dois sexto sentido, o feminino, vocês têm bagagens de faculdade que se equilibram. O feminino, quando vos vê a pôr em prática o vosso know-how de duas áreas bem diferenciadas num objetivo comum e a resultar, como é que o feminino vos vê? O que é que o feminino lê da vossa proatividade? No nosso público feminino? O vosso público feminino. Na verdade, o nosso público maior é feminino, já por ser duas meninas que entendem as necessidades que elas precisam. Então a gente dá muitas dicas voltadas para elas. Até às vezes os meninos e os maridos que têm que acompanhar junto com elas, eles sentem um pouco dessa falta de coisas mais masculinas. Mas como é o nosso foco, a gente mostra de tudo, né? A gente tem Mas eu quero feedback. Mas realmente o nosso foco é feminino e as mulheres amam as nossas dicas, tanto porque mulheres hoje em dia comandam os lares, então o que vão comer, o que vão vestir, onde vão ir, é basicamente elas que decidem. Então assim, elas sabem o que elas querem, elas veem as dicas e elas seguem mesmo. A gente recebe muito feedback bom. Assim, a gente tem um público feminino muito carinhoso. É um público que manda mensagem pra gente e a gente se sente muito queridas, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. E isso é uma coisa que a gente vê assim e fala, nossa, a gente realmente tá no caminho certo. Porque quando as pessoas mandam esses tipos de mensagem, faz com que a gente queira continuar o nosso trabalho, né? E são mensagens de carinho, são mensagens, ai, nossa, que dica bacana que você deu, é isso que eu vou fazer esse final de semana. Segui essa nossa, dica, não sabia obrigada. Que tinha em Pinhais, não sabia que tinha isso em Pinhais. Principalmente pessoas que estão recentes em Pinhais, então vieram de várias regiões, né? As mulheres que mandam mesmo essas mensagens, nossa, acabei de me mudar com meu marido e não conhecia nada em Pinhais e estou conhecendo por vocês. Então assim, obrigada, elas vêm agradecer, o público em geral vem agradecer, pedir sugestões, assim, é bem grande. Agora de bastidores, apoios estatais ou algum reconhecimento ou pedido de cedência de ajuda da parte oficial de Pinhais. Vocês têm algum feedback? Ou... Oficial, a gente não tem parceria com órgãos oficiais. Mas vocês estão a ser vistas. Vocês estão a ser vistas pelo... Entende? A minha pergunta é com um degrau. Entende? Assim, é que assim, vocês estão a ser vistas, mas ninguém vos vê. Ou seja, vocês já estão a fazer sombra. Vocês têm essa noção? Olha, eu sinto assim que a gente faz algo que é diferente, é atual, é algo que a gente agrega de alguma forma.
Mas, assim, esse sentimento de saber se estão nos vendo, se esse apoio, por exemplo, de um órgão público, assim, eu ainda não sinto. Nunca houve nenhum contacto? Não. Assim, a gente conversa, às vezes, para pegar informações sobre eventos, atividades, mas, assim... E a gente até nem busca, porque desde o início a ideia era ser independente mesmo, né? Era poder, sem ter cunho político mesmo, enfim, de partidos, que seja, era seguir com o nosso ideal e ser uma coisa mais leve, divertida. Então, quando envolve política, já vai para um lado. É que eu não estava a falar de política, assim, uma das partes que eu vi do vosso material foi a parte do turismo. Sim. Entende assim, as trilhas, a parte de lá dentro dos lagos, as trilhas para fazer ciclismo, etc. Nós já tivemos isso através da prefeitura, entende? E há uma estrutura já feita. Mas vocês, de alguma forma, como o fizeram, o facto de ser mais leve, na minha opinião, fez sombra. Entendes? Porque o feminino não é limitado, muito pelo contrário. Vai. Entendes? Mas a trilha e bicicleta é só para o masculino. Vocês estavam lá. Não, vamos ver, vamos praticar. E de alguma forma vocês puseram aquele sal que o prato estava a precisar e eu reparei nisso. Por isso é que eu perguntei se nunca entraram em contacto com vocês, fosse qual fosse o departamento, independentemente da política. Ninguém entrou em contacto convosco. Olha, a gente tem pessoas que nós nos comunicamos da parte, por exemplo, do turismo de Pinhais, que nos dá as informações quando a gente precisa, os eventos que acontecem na cidade, porque assim, Pinhais tem essa parte de turismo que eu acho um departamento muito bom, assim. Então, por exemplo, agora a gente até vai participar dos 30 anos, da comemoração de 30 anos da cidade, que vai ter várias coisas acontecendo por Pinhais. Então, essas informações a gente sempre tem ali da parte do desenvolvimento, né? E a gente sempre tenta agregar da nossa forma. Por exemplo, sábado agora vai ter uma inauguração de uma exposição de dinossauro para comemorar os 30 anos de Pinhais. E a gente vai lá mostrar do nosso jeito como que tá a exposição, hoje passar tem as informações. De Pinhais, então a gente vai lá e mostra para o pessoal. Mas é engraçado que esse pessoal que nos passa informações, que a gente tem contato, são seguidores. São pessoas que nos seguem. Vocês estão a ser vistos. Entende, né? Vocês estão a ser vistas, entende? De alguma forma ou indiretamente eles querem um suporte. Sim. Entende? Assim, por isso é que eu perguntei, vocês têm a noção, vocês estão a fazer sombra. Foi nesse contexto, assim, porque são os seguidores que estão a ver. Agora sim, agora vamos fazer perguntas mais intimistas. Posso? É que geralmente a dada altura da entrevista, quando finalizo, eu faço perguntas mais intimistas. Que conselho é que vocês têm a dar à nova geração que vos está a seguir e tem-vos a vocês como exemplos? Tá? Todos nós somos exemplos para alguém, mesmo não querendo. Mas que conselhos é que vocês têm a dar à nova geração de jornalistas ou turismólogos que de alguma forma vocês se reinventaram e criaram um produto que está a ser visto aqui e lá fora? Que conselhos é que vocês têm a dar a essa nova geração? Conselho para a nova geração... Eu gosto de dar um conselho assim que eu não tive na minha época, que é pesquisar bastante. Na minha época do turismo, a gente via algumas coisas, mas a gente nunca ia mais a fundo, né? Por exemplo, eu vi algumas coisas assim com relação a programas de TV voltados para viagens, mas era uma coisa tão distante, né? Então, o que eu dou de conselho para a nova geração vão atrás daquilo que vocês querem mesmo. Se você tem um sonho ou se você viu uma coisa que é sua cara dentro do turismo, fora dentro da parte do turismo, cara, só vai, se joga cada dia um degrau diferente, né? Sim. Então vai ali aos poucos, nada acontece assim, você já tá lá em cima no topo de um dia pro outro. Tem que ir degrau por degrau. Então a minha dica que eu dou é, se você viu uma coisa que você gosta, se você realmente se encontrou em alguma coisa, só vai. Se reinventa, se joga, e é isso aí. No meu caso é persistência e realmente ache algo que tenha a sua cara. Porque você pode se formar em qualquer área. Se você realmente está se formando por se formar, você não vai seguir aquilo, você vai achar outra paixão e vai desenvolvê-la. Então assim, ache a sua paixão e saiba que
se você achar, você não vai ter que trabalhar um dia da sua vida, porque é seu hobby. E seu hobby vai se tornar seu trabalho, e isso, querendo ou não, traz felicidade, principalmente no mundo de hoje, né? Que tudo, essa geração, né? Traz, enfim, complicações, e daí tem que envolver várias áreas, né? Eu acho... Saúde mental, saúde corporal e tudo mais. Então, assim, faça o que você gosta, que tudo vai fluindo mesmo. Acho que essa geração busca muito isso, né? Que hoje em dia não trabalhar, simplesmente trabalhar em uma coisa que não gosta. Eu vejo assim que essa geração já tá buscando, eu quero fazer uma coisa que realmente eu gosto e que eu me identifique com aquilo, né? Independente se é uma profissão lucrativa ou não. Então é algo que eu tenho sentido dessa nova geração. Pode estar errado? Não sei, mas é uma coisa que eu vejo um pouco, né, nesses últimos anos para cá. No vosso caso, são apologistas da ideia de que a natureza conspira? Como? A natureza conspira, no vosso caso? Conspira? E muito. No nosso caso, sim. Sim, conspirou. E agora, para finalizar, vamos fazer a pergunta intimista que eu deixo sempre. Não sei se têm acompanhado os meus programas, acompanham, né? Inscrevam-se no canal, mas é assim, um comum mortal, um empresário, que vocês já são chamados e reconhecidas na rua, tá, mas um comum mortal, quando se aproxima de vocês, o que é que eles leem nos vossos olhos? Boa pergunta. Agora vamos deixar... Eles veem nos nossos olhos como pessoa Exatamente. Mesmo. O que é que eles Como que é a leem? pergunta? Eles nos veem como as pessoas nos veem quando nos encontram. Os na rua, vossos como olhos, pessoa. o que é que eles dizem para Na eles? verdade, eu cito até, já falei isso algumas vezes no Insta mesmo, que a gente trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratada. Então a gente é abordada sempre, oi meninas, o que fazer? Esse é o nosso nome, né? Oi meninas, o que fazer? Oi meninas. E a gente trata eles da forma que a gente gostaria de ser tratada por qualquer outra pessoa que a gente admira, seja famoso ou não. Então é com educação, com carinho, e a gente conversa mesmo. Ou seja, eles leem sinceridade nos teus olhos. Sim, porque assim, eu gosto de ter esse contato, porque realmente eu sei que é uma pessoa que está vendo o meu trabalho, que às vezes a gente não consegue enxergar, a gente vê números ali, né? X pessoas vendo nossos stories, X pessoas curtindo nossos vídeos, as nossas fotos, comentando e participando e seguindo as nossas dicas. Mas quando a gente dá cara para esses números, é muito gratificante e é muito interessante, porque realmente eu quero saber, tá gostando? Eu sempre pergunto. É uma coisa que eu sempre pergunto às pessoas, tá gostando? Tem alguma dica? Por quê? Porque é importante pra mim esse feedback. Então, eu gosto disso. É uma coisa assim que a gente, desde o início a gente falou, vamos trabalhar nisso, mas vamos também ser do jeito que a gente é mesmo. Então, assim, a gente responde todos os nossos seguidores, sim, todos. Demora um pouquinho? Demora, mas nós que respondemos. Nós mesmo. Então, a gente tenta, assim, sempre passar aquilo que a gente, por exemplo, a gente leu ali uma mensagem, a gente vai responder como nós mesmas. Não vem aquela mensagem automática, né, ou de outra pessoa respondendo. Então, isso é uma coisa que a gente criou. Criou no sentido de, não, a gente vai fazer isso e não tem ninguém lá para responder que seja um terceiro. E quando a gente encontra essas pessoas, assim, o carinho que elas têm é surreal. Porque como a gente não conhece todo mundo que nos segue, eles né? Conhecem, né? E eles se acham, eles pensam que a gente é realmente uma pessoa da família. E isso é muito legal, assim, o sentimento que é como se a gente fosse realmente uma amiga, um parente. Porque elas chegam assim e já começam a falar com a gente como se já conhecesse mesmo. Sim, posso abraçar, pode tirar foto e ele tá... E é muito legal, assim, esse carinho. A gente gosta muito, assim, de quando elas vêm e comentam com a gente. Eu gostei daquilo, gostei do negócio que vocês postaram. Fui lá, aonde você indicou. Mas já reparaste que ela está a fugir à pergunta, tá? Aqui os teus olhos leem a sinceridade. E os teus? Olha, eu acho que carinho. Acredito muito carinho, assim. Acho que como elas nos veem todos os dias, as pessoas que nos seguem nos veem todos os dias, acaba criando essa relação, né? E elas têm um carinho por nós, assim, que eu fico até abismada, assim. É uma coisa que é muito bonita, assim, de ver, sabe? Então é assim, os vossos contactos vão passar aqui no rodapé, tá? É assim, Marília e Mariana, tá? Não enganei agora, tá? Os vossos contactos vão passar aqui em baixo. Pinhais está em dívida convosco,
eu estou a dizer porque eu vejo, a minha esposa também vê, já estão a fazer sombra, trabalho profissional, a bagagem dela não tem como falhar, turismóloga e jornalista, portanto é assim, e elas conhecem os cantos à casa e sabem onde fazer aquele toque cirúrgico. Obrigado por terem vindo ao meu programa, tá? Vão ser vistos fora daqui, portanto, muita gente as vai ver, e vamos fazer um breve intervalo então e voltamos já já. Alors, est-ce que vous voulez voir un petit d'excellence française et européenne ici, à Curitiba? Venez voir Maison Lumière, d'après Maori Construction. La différence, exigence, c'est la qualité française et européenne ici, à Curitiba. Les informations ils sont ici, dessous, avec le numéro et le contact, mais c'est ma suggestion. Venez voir un petit peu de France ici, à Curitiba. A Purity Suplementos traz a você um suplemento que veio para revolucionar. O Viva-C Plus. É o único 4 em 1 do mercado, deixando você cada dia mais saudável, fortalecendo o seu sistema imunológico para o combate de doenças, vírus e bactérias. Sucupira, contra artrite, artrose, reumatismo e inflamações em geral. Colágeno tipo 2, contra desgastes nas articulações e melhora a flexibilidade e mobilidade articular. Cloreto de magnésio, fortalece músculos, ossos e nervos, regula o açúcar no sangue, ajuda a controlar a pressão arterial. Canela de velho, contra dores no joelho, dores na coluna e nas articulações. Esse é o único 4 em 1 do mercado disponível para você. Que ligar agora no 0800 555 1200. Peça agora com cartão de crédito o kit com 6 frascos e ganhe um tratamento polivitamínico de A a Z. Hoje vamos voltar ao ano 180 a.C. e vamos falar de Galeno. Quem foi Galeno? Galeno era o médico do imperador Marco Aurélio. Consta que Galeno tinha uma descrição de vinhos, foi a primeira descrição bem específica de caracterização de vinhos que há conhecimento da história, com a especificidade de identificar vários vinhos e as várias misturas para fazer como se fosse um antídoto para os venenos. Lá está, a questão dos diferentes tipos de vinhos, diferentes tipos de uvas e diferentes misturas exatamente para criar antídotos para possíveis venenos que dessem aos imperadores.
Reza então na história que foi Galeno o primeiro a especificar vinhos e identificar uvas. Também foi um dos primeiros a classificar a denominação de como os guardar, como os reservar e como os envelhecer, exatamente para ter essa especificidade de guarda e de mistura de um antídoto para os venenos. Como vê, cada garrafa uma história. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa, de Uvas e Personalidades, e como eu digo, dá uma forma algo histórico que se torna contemporâneo. Sigam-me então no meu YouTube, João Carlos Farrapa, e não percam um próximo episódio. Bem-vindos à Cave Colinas de Pedra. Sempre que a gente recebe nossos convidados aqui, a gente costuma fazer uma breve explicação de como que surgiu esse projeto, para que as pessoas possam sentir melhor o andamento da visita. Essa área aqui ela foi adquirida há 21 anos atrás, é uma área de 45 hectares, que foi inicialmente estudada para ser um hotel-fazenda, na verdade uma pousada ecológica. Mas com o passar do tempo a gente acabou descobrindo que nós tínhamos uma outra forma de explorar o local, quando nós acabamos de comprar uma antiga estação de trem de Roça Nova, aqui em Piraquara. Aí compramos também um vagão Liturina, que estava desativado, e também acabamos comprando um túnel que fica a 200 metros daqui, que passa por baixo de uma grande montanha de granito e tem 429 metros de extensão. E, como eu disse, com o passar do tempo nós percebemos que aquele túnel poderia ser transformado numa cave de maturação de vinhos espumantes, por conta de que ao fecharmos o túnel nas duas bocas, alguns anos depois, 2 anos e meio, 3 anos depois, a temperatura ficou estabilizada entre 16 e 17 graus o ano todo. E com essa temperatura, então é ideal para você fazer um processo de maturação de vinhos espumantes. Claro que para iniciar um projeto, aqui na nossa região não é muito adequada a produção de uva, porque nós estamos na Serra do Mar. Acabamos por fazer uma parceria com a Cavegás, lá de Pinto Bandeira, que é uma vinícola de referência de espumantes no Brasil. Então a parte da produção deles vem para nós aqui. Nós deixamos 2 anos maturando lá dentro do túnel e depois de 2 anos nós fazemos todo o processo final, que seria a remoagem e o degorgement e a finalização dos produtos. E nos finais de semana nós recebemos turistas aqui do Brasil inteiro, muitos turistas estrangeiros também, que vêm tanto no sábado quanto no domingo para conhecer a nossa cave, fazer degustação e depois almoçar aqui na estação de trem. O nosso projeto é administrado pela minha família, sou eu, minha mulher e meu filho, cada um tem uma função. Meu filho cuida de relações com o cliente, minha mulher cuida da parte da gestão de toda a cozinha e eu cuido da infraestrutura e a parte financeira, claro. Então, eu tenho muito prazer de poder apresentar a vocês o nosso projeto. Então, aqui é o nosso túnel. Na verdade, é o coração do projeto da Cave Colinas de Pedra. Antes de falar sobre o túnel, uma informação. Aqui na frente passa a ferrovia que liga Paranaguá a Curitiba, por dentro desse túnel novo. Só que na fundação da ferrovia, que se deu em 1885, a mando de Dom Pedro II, as Maria Fumaça passaram por dentro desse túnel
durante 84 anos, entre 1885 a 1969. Portanto, na década de 90, na década de 60, desculpe, o governo queria, na época, trazer máquinas elétricas, máquinas a diesel, e elas eram grandes, especialmente nos casos das elétricas, por causa do cabeamento, não passava por dentro desse túnel. E como ele é muito extenso, ele tem 429 metros, se tivesse que alargar, teria que parar a ferrovia. Claro que isso seria uma coisa impossível na época. Então a preferência foi por fazer esse túnel aqui ao lado. E aqui, portanto, foi desativado em 1969. E nós compramos esse túnel em leilão do governo federal no ano 2000, ou seja, ficaram 31 anos abandonados e fazem 21 anos que nós compramos. Esse túnel, em toda a extensão dele, ele passa por baixo de uma grande montanha. Toda essa montanha é uma montanha de granito. Então, entrou aqui, quando ele sai do outro lado, já estará descendo a serra, ele vai ter um desnível de aproximadamente 8 metros. E como eu disse, ele é todo de granito, é uma montanha de granito. E daí então nós fechamos esse túnel, tem 4 fechamentos aqui dentro do túnel, 2 iniciais, no começo e no fim, e os 2 no meio onde está a nossa cave. E depois que nós fizemos esses fechamentos, a gente foi percebendo durante a construção que a temperatura do túnel se estabilizou. Tanto inverno quanto verão fica entre 16 e 17 graus. Com isso, então, propiciou ser uma cave de maturação de vinhos espumantes, que é o que vocês vão ver aqui daqui a pouco. Aqui, onde nós estamos, é o ponto mais alto da ferrovia. Então, desce para Paranaguá ou desce para Curitiba. Como eu falei, esse desnível do túnel, de 8 metros, nós aproveitamos e fizemos uma parede do lado de lá do túnel, recuando o túnel adentro 29 metros e deixamos 2 pequenas aberturas. Então o ar que vem das montanhas, normalmente frio, né? Ele entra dentro do túnel, percorre 29 metros, aí encontra aquele paredão. Não tem para onde aquele ar ir, a não ser por aquelas 2 tubulações pequenas. Então aquele ar entra lá, forma 2 dutos forçados de ar, aquele ar entra do lado de lá e por diferença de altitude, acaba saindo do lado de cá. E isto é extremamente importante. Por quê? Porque a quantidade de ar é pequena, que não altera a temperatura do túnel, ou seja, não faz troca de calor. Mas o que faz de importantíssimo é a oxigenação do túnel. Ou seja, você pode entrar dentro do túnel, 300, 400 metros túnel lá dentro, você respira super normalmente. E curiosamente, nem cheiro de mofo não tem. Não tem nenhum cheiro de mofo. O que tem é o cheirinho dos espumantes. Às vezes estoura uma garrafa, então dá aqueles aromas de espumante, de leveduras e tal. E então agora eu gostaria de mostrar para vocês. Nós temos um trenzinho elétrico que leva as pessoas aproximadamente 200 metros túnel adentro, onde está lá no centro do túnel a nossa cave. Só que agora, com o problema da pandemia, esse trenzinho ele está em stand-by. Nós iremos a pé, porque fizemos uma adaptação dentro do túnel, iluminamos bem direitinho para a gente poder andar pelo meio do túnel e ir até a cave, porque a nossa cave está no meio do túnel. Vamos lá?
Bem, a partir desta porta, uma porta de segurança, aqui é que começa propriamente dito a nossa cave e também onde nós fazemos a parte de finalização do produto, ou seja, a regulagem e toda a parte de degorgema, colocação de rolha, gaiola, o produto sai daqui finalizado, só sobe lá para o nosso depósito para poder fazer a rotulagem, porque aqui é muito úmido, os rótulos não colam. Então aqui, logo na frente, você já vai verificar, é a nossa sala de degorgema, depois vem as prateleiras, todas em granito, onde estão os nossos espumantes. Vamos lá? Então, deste lado aqui, quem entra no primeiro carro, lado direito, todos os nossos espumantes aqui são da linha da Chardonnay. Aqui elas ficam envelhecendo nessa posição durante 2 anos no mínimo, fazendo exatamente o processo de maturação, onde o vinho começa a ganhar complexidade. Já desse lado aqui, todas as nossas caves estão ocupadas com os espumantes das Pinot Noir. A mesma coisa, ficam 2 anos maturando aqui até finalizar, vai para o espupitre para dar o giro da garrafa e depois vai ali para aquelas máquinas para fazer a retirada das leveduras e a finalização do produto. Então, esta parte aqui do túnel é onde nós fazemos uma palestra para os visitantes. Estão vendo esses bancos? Aqui cabe até 60 pessoas sentadas. Então, nós estamos fazendo essa mesa aqui na frente, onde é explicado para os nossos visitantes como se elaboram os vinhos espumantes. Antes da pandemia e após as explicações, nós fazíamos a degustação dos nossos produtos aqui dentro. Agora, com a pandemia, infelizmente, nós não podemos fazer aqui, porque o pessoal tem que usar máscara. E daí a degustação é feita lá na estação. Além que nós fazemos essa palestra aqui para os nossos visitantes, esse aqui é um espaço que antes da pandemia a gente também cedia para fazer petit casamentos. Já fizemos um show aqui com a Ana Vilela, fizemos alguns outros shows também. Tudo isso antes da pandemia. E depois ali na frente, vocês vão ver, nós temos algumas gaiolas, são gaiolas de ferro galvanizado. Ali é uma área que nós estamos também deixando garrafas de espumantes e uma experiência que nós estamos fazendo com cerveja pelo método Champenoise, com uma parceira nossa lá de Curitiba. E depois, lá na frente, vocês vão ver, nós temos os nossos pupitres. Depois eu vou mostrar aonde a gente faz a regulagem dos nossos espumantes. Ok? Senhor de Portugal, então, obrigado por nos receber aqui no seu legado, tá? Mas agora vou-lhe fazer uma pergunta bem indiscreta. O homem sonha, a obra nasce. Este projeto nasceu de uma ideia, depois um projeto, atualmente um legado. Sente-se responsável por ser uma marca registada da cultura europeia no Paraná com este seu legado, que é? Sente-se responsável, sente um peso de responsabilidade ou sente de alguma forma uma satisfação pessoal por o seu sonho estar realizado? Olha, francamente, nunca ninguém me perguntou isso. Eu também nunca pensei nisso, né? Porque quando nós começamos a construir aqui, aliás, é bom lembrar, eu não sou apaixonado por vinhos espumantes. Eu sou apaixonado por engenharia. Então, quando nós compramos esse túnel, eu vislumbrei nele a possibilidade de fazer um projeto turístico que poderia agradar as pessoas. E não imaginava, na época, que poderia ser uma cave de maturação. Na verdade, a cave de maturação surgiu porque um belo dia eu estava na boca do túnel lá, me apareceu uma pessoa que saiu de dentro do túnel e veio conversar comigo, uma distância de uns 10 metros mais ou menos, e me perguntou de quem era o túnel, eu disse que era meu. Ele falou para mim que esse túnel valia ouro, até brinquei para ele que eu poderia vender a preço de prata, porque eu ainda não tinha uma finalidade para ele. Daí ele disse, não, é que eu morei muitos anos na França, lá eles envelhecem os champanhes em caves subterrâneas muito frias, este túnel teu é muito frio, portanto eu sugiro que você estude sobre isso. E só lembro isso. Não sei para onde que ele foi, não sei quem é essa pessoa,
e francamente até nem sei se ela existe, mas não vem o caso. O importante é que eu recebi a mensagem e a partir dali de 2007 nós começamos então a investir neste projeto aqui. Claro que durante a execução do projeto nós ficamos estudando 3 anos, fiz algumas viagens para a Europa, especialmente para a França, Portugal, Espanha e Itália, para me ver como é que era esse mercado dos vinhos espumantes e entender um pouco do ramo. Fiz vários cursos, comecei fazendo sommelier no Centro Europeu e fiz outros estágios em vinícolas para me entender o mercado. E aí então chegamos à conclusão que era viável o Túlio ser uma cave de maturação do espumante. A partir daquele momento, alguma coisa me tomou minha alma, meu espírito, para que eu construísse isso. E durante a construção, a maioria dos meus amigos, da minha família inclusive, achavam que era uma loucura eu estar fazendo isso, porque era um projeto que não tinha nada parecido no mundo e que a gente estaria dando um tiro, tá certo, sem saber muito. Mas em verdade, eu acreditei nisso desde o início e tanto que demoramos 7 anos para construir todo o projeto nosso. Depois de pronto, a gente chega aqui e olha nisso daqui, francamente, eu não me sinto idealizador, eu não me sinto dono. Tudo bem, eu comprei o túnel da rede ferroviária e tal, mas isso aqui é tão bonito, esse túnel é tão bonito, a cave ficou tão bonita, que eu apenas curto ela. Como se ela não fosse minha, não interessa, tá certo? É um patrimônio histórico isso daqui. Eu estou aqui de passagem, né? Então, eu sei que é um legado que a gente vai deixar, a transformação em cave. Mas o que é grandioso, o que é lindo, é esse túnel que foi construído na época do Brasil Império, como eu já disse, em 1883. Então, a minha satisfação é de receber as pessoas aqui, as pessoas admirarem, curtirem isso enche a minha alma, não de orgulho, mas sim de satisfação de poder ter feito algo que as pessoas gostam. O Sr. Ari criou uma ligação entre o passado e o futuro. Sente-se como esse elo de ligação? Como que é? Sente-se como sendo o elo de ligação entre o passado e o futuro através desta sua obra? Olha, esse tipo de obra, que a gente chama de obra de arte, de engenharia, ela é uma obra que normalmente ela perpetualiza. Correto. Então, aqui nesse caso, desse túnel, pela configuração dele, né, é uma obra que vai eternizar. Né? Eu não tenho nenhuma vaidade, né, de imaginar que daqui a alguns anos vão lembrar do meu nome, tá certo? Não, vão lembrar de muitas pessoas que trabalharam aqui, principalmente durante a execução do túnel, lá em 1883. De maneiras que, assim, do fundo da minha alma, eu estou de passagem por aqui e eu sou um cuidador desse túnel, hoje túnel cave. Mas foi a variável que era necessária para descobrir este testemunho. Estamos a falar de história, estamos a falar de império, estamos a falar de alguma forma de alguém que deixou a sua marca. Deixou a sua marca, assim, eu venho do outro lado do Atlântico, chego aqui e vejo raízes atemporais da nossa pegada europeia aqui, e depois conheço o Sr. Ari Portugal, por sua vez, sobrenome Portugal, a deixar um legado deste. Sr. Ari, uma mensagem para... Eu já passei a minha mensagem, que é assim, o homem sonha e a obra nasce. Tenho aqui o exemplo vivo de que isso aconteceu. Mas para a próxima geração que venha a ver isto, para além do seu legado de gosto de engenharia e ver um potencial para a enogastronomia, que mensagem quer deixar, para além do legado visível que deixa, que mensagem positiva quer deixar para essa simbiose que o senhor criou aqui? Sim. Olha, eu passei várias privações financeiras aqui quando eu estava construindo e ao longo desse período eu me prendi muito a uma filosofia de vida, a uma filosofia de construção. E a mensagem então seria assim, e que é comum a gente se falar, mas às vezes é difícil de perceber. Acredite na beleza dos seus sonhos. Acho que isso é uma coisa muito importante.
muito importante. E na medida que você acredita na beleza dos teus sonhos, as coisas parecem que fluem positivamente. Enquanto que, se você não sonha, você não nasce. E a segunda mensagem, então, seria assim: quem sonha, nasce todo dia, independente da idade. Correto. A criança sonha e amanhã e nasce no dia seguinte, independente da idade. Eu já tenho 71 anos, mas eu sonho toda noite e Realiza todo dia. renasço todo dia. Então, isso é uma coisa que é muito forte e serve para todo e qualquer empreendimento da vida. Então é assim, vamos fazer uma breve pausa e vamos então, na sequência, conhecer mais, um pouco mais, da estrutura deste sonho, desta obra e deste legado. Sr. Ari, vamos então continuar a conhecer a sua obra? Pois não. Bem, aqui é a nossa área onde ficam os pupitres. As garrafas ficam depositadas lá naquelas prateleiras que nós mostramos anteriormente, pelo período mínimo de 2 anos, fazendo a maturação. Só que dentro da garrafa tem leveduras mortas, e essas leveduras devem ser retiradas. Para retirar essas leveduras, a gente coloca as garrafas de bico para baixo, para que essas leveduras, é um tipo de um pozinho que fica ali dentro, as leveduras caírem para o bico da garrafa. Ocorre que quando você deixa a garrafa de bico para baixo, uma parte dessas leveduras fica presa nas paredes da garrafa. E não pode, elas têm que cair para o bico. E a forma de fazer com que elas caiam para o bico é você girar as garrafas, dar um giro de mais ou menos 1/4 de volta, meio forte assim, para as leveduras se desprenderem e caírem para o bico da garrafa. Você fazendo isso 30 vezes, uma vez ao dia, ou 2 vezes ao dia, 15 dias, todas essas leveduras caem para o bico da garrafa, o que vai facilitar depois a sua retirada. Claro que quando a gente faz esse giro aqui das garrafas, a gente tem que estar de luva, tem que estar de proteção, porque é perigoso estourar uma garrafa. É raro, mas pode. Então eu vou fazer rapidinho aqui só para você ter uma ideia de como é que é o giro das garrafas. Aqui, ó. Eu consigo girar 720 garrafas aqui em exatamente 12 minutos. É muito rápido, porque a gente já tem prática, né? Faz isso uma vez ao dia só e daí ela fica pronta para ser degorgeada, ou seja, para retirar as leveduras e finalizar o produto. Quando a gente fala em finalizar o produto, significa, como que você retira as leveduras? Deixa a garrafa de bico para baixo, aqui, ela vai concentrar lá no bico, leva para uma geladeira, baixa a temperatura da garrafa para 0 grau, com isso você diminui a pressão interna. O próximo passo leva para um pequeno tanque que tem álcool a 70%, a uma temperatura negativa de 25 graus, deixa a garrafa de bico para baixo dentro desse tanquinho, apenas 5 centímetros, em 3 minutos aproximadamente, congela o bico, aí você pode deixar a garrafa em pé, fica aqui aquele bloco de gelo aqui em cima. Dentro desse bloco de gelo estão as leveduras. Aí você abre a garrafa e ela vai dar um pequeno estouro. Aí expulsa aquele bloco de gelo, leva embora as leveduras. Na sequência, a gente adiciona os licores, que vai dar os diferentes tipos de espumante. Se não adicionar nada de licor, que é um licor doce, ele vai ser uma nature. À medida que você vai aumentando a quantidade desse licor, ele vai mudar, o espumante muda de nome. Sai de nature, essa brute, sec, demi-sec e doce. Então essa escalada é a quantidade de licor que você adiciona antes de colocar a rolha definitiva. Colocou o licor, ele vai para uma outra parte da máquina que você vai colocar a rolha. A máquina coloca a rolha, ela vai para uma outra parte da máquina, onde já estão as gaiolinhas aqui em cima, e tem um cilindro pneumático que empurra a garrafa para cima, e sob pressão achata a rolha junto com a gaiola, e a própria máquina amarra a gaiolinha. Por isso que quando ela sai da máquina, a garrafa, a rolha aqui em cima, parece um cogumelo, exatamente porque ela achatou e amarrou com a gaiolinha. É necessário você amarrar, porque essa garrafa, depois de aberta e colocado a rolha definitiva, ela vai permanecer com mais ou menos 5,5 kg, 5 kg de pressão, que vai dar mais ou menos umas 70 libras aproximadamente de pressão.
Portanto, se você não amarrar a gaiola, ela vai soltar a rolha, ela vai explodir a rolha. Então daí a gente enfeita ela, lógico, coloca a cápsula, a rótula, a contrarótula, ela fica descansando por um tempo para dar uma estabilizada, daí está pronto para o consumo. Senhora, diga uma coisa, como é que surge o gás carbónico dentro da garrafa de espumante? Esta é a grande descoberta de Dom Perignon. Porque como é que se faz um vinho espumante em poucas palavras? Em primeiro lugar, você tem que fazer vinho. Você tem que fazer um vinho normal. Ao invés de você levar ele para um barril de carvalho ou já engarrafar como um vinho jovem, este vinho se chama vinho base na nossa indústria. Dentro de um tanque, digamos lá de 5 mil litros desse vinho base, você adiciona leveduras, fermento, né? Leveduras e açúcares. Aí mexe bem e engarrafa este vinho. Então, o que você vai ter dentro da garrafa? Você vai ter vinho, açúcar e leveduras. Como tem açúcar e leveduras, as leveduras se alimentam de açúcares. A levedura come o açúcar, automaticamente se transforma em álcool etílico, vai produzir calor pela fermentação e vai produzir gás carbônico. Então, assim que você engarrafa este vinho com açúcar e com levedura, é colocada uma tampinha provisória de aço inox normalmente, e ela vai para uma cave que vai ficar a uma temperatura entre 10 e 12 graus durante 4 meses, em média. Nesse período de 4 meses, o que está acontecendo dentro da garrafa? Está fermentando, está produzindo calor, por isso a temperatura tem que ser baixa, para ter uma fermentação lenta, está produzindo gás carbônico. No final de 4 meses, as leveduras morrem, porque elas já comeram todo o açúcar que tinha ali dentro da garrafa, elas morrem. Só que todo aquele gás produzido pela fermentação, dentro da garrafa, fica retido, porque aquela tampinha de aço inox fecha a garrafa hermeticamente. No final desses 4 meses, aquele espumante, se você for medir a pressão dela, tem um equipamento que se chama afrômetro, para você medir a pressão, você vai constatar mais ou menos 6 kg de pressão. Então, aí é aquilo que eu expliquei. Daí, a partir deste momento que as leveduras estão mortas, é que elas vêm para cá, aqui na cave, e ficam 2 anos fazendo a maturação para o vinho ganhar complexidade. Resumo, o que é um vinho espumante? É um vinho comum, como qualquer outro, porém com gás carbônico produzido pela fermentação dentro da própria garrafa. Uma fermentação natural. Fermentação natural. Por isso que ele se chama vinho espumante. Quando você abre a garrafa, dá aquele estouro, porque ele tem gás concentrado ali dentro. Correto. Este método, na França, se chama método Champeroise. E nós também adotamos o mesmo linguajar. Tem o método Champeroise, que é o método tradicional, digamos assim. Por isso, os vinhos espumantes que são feitos por esse método, permite você deixar ele envelhecendo em cave 12, 13, 15 anos ou mais. Lógico que quanto mais tempo ficar dentro da cave fazendo essa maturação, ele vai ganhar mais complexidade e, consequentemente, mais preço. E agora uma pergunta difícil. Tem a intenção de uma denominação de DOC nas suas capas? Não, é difícil porque o nosso produto é o resultado de uma parceria, como eu expliquei, com a Cavegás. Correto. A Cavegás está localizada em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, do lado do Vale dos Vinhedos, mas é outro município. Ali sim tem uma denominação de origem do espumante brasileiro. Aliás, é a primeira denominação de origem do espumante brasileiro. Correto. E que hoje já é conhecido no mundo inteiro. Porque, aliás, o Brasil é conhecido pela excelência dos seus espumantes. Correto. Olá, eu sou Cláudia Kozer, CEO da plataforma Nobis, uma startup de impacto 4.0. Vem junto conversar com a gente no programa Uvas e Personalidades. Vai ser bom demais.